E bom, já que a gente já trouxe aqui esse panorama, nós vamos trazer aqui uma entrevista importante, porque naturalmente, se o presidente comemorou, também a Fazenda comemorou. O ministro Fernando Haddad falou desse crescimento do PIB no segundo trimestre e chegou a estimar que é possível que o país cresça mais do que 2,8% neste ano. E para também aprofundar mais de como a Fazenda está vendo esse assunto, nós vamos receber aqui nos estúdios da CNN, ou melhor, receber nos estúdios da CNN em Brasília, aqui na nossa programação, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, já apostos aqui na tela comigo, Débora Bergamasco e Fernando Nakagawa. Secretário, muito obrigado por poder abrir um espaço na agenda para poder conversar conosco sobre esse assunto do PIB e outros assuntos que envolvem a economia brasileira. Mas começo já, como o Naka disse, muita gente já revisando o crescimento para próximo de 3%, ministro falando aí nesse índice de 2,8%. É por aí que a Fazenda está trabalhando e desses números desagregados que o Naka nos apresentou, quais foram as melhores, as boas surpresas da perspectiva da equipe econômica? Primeiro, boa tarde a todos, a todas que nos assistem. Eu queria agradecer o convite por estar aqui no 360, cumprimentar a Débora, o Yuri e o Naka, que me recebem tão bem aqui. Indo para a primeira pergunta, eu acho que é importante a gente considerar que esse resultado ele não vem de um vácuo, de um vazio. Nós temos construído uma agenda com muita generosidade, credibilidade, que é uma agenda de melhoria do ambiente de negócio, é uma agenda de consolidação fiscal, né? O tema fiscal tem aparecido nas nossas preocupações diárias, né? O ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet colocaram o tema do fiscal na ordem do dia e temos endereçado esses principais temas. O resultado que a gente vê hoje é um sinal de que a economia está confiando na condução do país e que a gente está indo num bom caminho. Eu destacaria algumas coisas, né? O crescimento de 1,4% do PIB, comparação do segundo trimestre de 24 com o primeiro trimestre do próprio ano de 24. Quando a gente compara o segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento é de 3,3%. Então a gente está vendo, de fato, a economia num bom ritmo. E para além, confirmando aqui um pouco na linha do que foi apresentado, a gente vê que, por exemplo, a agroindústria, né, com um crescimento um pouco mais baixo, a indústria extrativista também, mas o que a gente percebe é um crescimento mais sustentado dos outros subsetores do lado da oferta. Isso mostra que a economia está seguindo de maneira robusta e não unidependente de um ou de outro setor. Isso é bastante importante. E eu destacaria, por fim, a formação bruta de capital fixo, que isso mostra uma estabilidade do crescimento para o futuro. É isso que a gente espera, as nossas políticas, a credibilidade que a gente tem imposto e querido dar para todas as ações do governo nos estão trazendo esses bons números. Secretário, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios de Brasília. Desde a campanha presidencial, o presidente Lula sempre defendeu a diminuição dos juros, da taxa Selic, criticando e dizendo que com essa diminuição o Brasil pode crescer ainda mais. Bom, isto colocado, qual é a situação do Brasil atualmente? Expansionismo fiscal, aquecimento do mercado de trabalho, o que é uma excelente notícia, e o PIB crescendo num ritmo bastante considerável, até acima das expectativas. Porém, como efeito colateral disso, você pode ter a pressão inflacionária. Nesse caso, eu te pergunto, se o governo alimenta a expectativa de que o BC venha a suspender as quedas ou até aumentar a taxa de juros para conter essa possível ameaça de inflação, secretário? Débora, eu vejo esse ponto da seguinte perspectiva. Faz 10 anos que o Brasil faz déficit primário, ano a ano. Teve um acumulado de investimento, aí olhando de 2016 até 22, baixo, muito mais baixo do que a gente viu agora em 23 e 24. E o fato é que nós estamos tentando mudar o rumo da economia brasileira. Sair de um período de 10 anos de déficit primário, de muita polarização política, para um movimento em que a gente tem crescimento sustentado, estamos vendo um crescimento próximo de 3%. Nesses últimos 2 anos, né, 23 e agora 24, se confirmando o resultado próximo dos 3%,
Isso tudo dentro de uma agenda de consolidação fiscal. É importante que a credibilidade fiscal, que o equilíbrio fiscal que a gente tem buscado com tanta ênfase no Ministério da Fazenda, isso dê as condições para que o Banco Central tome a sua decisão, respeitada a sua competência, observando a consolidação e o avanço do fiscal no país. Então, eu tenho uma pequena discordância com essa expressão do expansionismo fiscal, que de verdade o que a gente tem feito é a recomposição do fiscal e de um déficit primário do ano passado de 230 bi, muito causado pelo calote dos precatórios e pelo calote nos governadores, o que a gente teve que pagar quase 100 bi de precatório atrasado e recompor os governadores, refazendo o pacto federativo, nós estamos indo para um déficit próximo da meta zero, na banda, na última estimativa que a gente fez de 28 bi negativo. Então, uma redução de mais de 85% do déficit primário. E é com esses dados que o Banco Central se pauta para a tomada de decisão da taxa Selic. Como o Banco Central brasileiro e outros no mundo fazem. Tem que ser baseado nos dados, baseado nas informações da economia real. E isso o Banco Central vai ter as condições para tomar a melhor decisão possível. Mas vocês, no planejamento da Fazenda, né, até para os próximos anos, vocês trabalham com a perspectiva de diminuição ou não? Veja, o nosso planejamento é um planejamento de redução do déficit primário, que já vem se consolidando esse ano e o ano que vem, e um planejamento de meta de inflação de 3% ao ano, que é um planejamento que foi fixado no decreto agora da meta contínua, que qualquer revisão que seja eventualmente feita, não está no horizonte isso, mas só valeria para depois de 2026. Então veja, o planejamento ele é estabelecido nessas bases, equilíbrio fiscal e meta de inflação contínua a 3% ao ano. Uhum. Deixa eu passar a palavra aqui para o Fernando Nakagawa, secretário. Obrigado, Yuri. Secretário, eu queria ouvir o senhor sobre o planejamento para o ano que vem, já que a equipe econômica apresentou os dados, os números preliminares ali do projeto de lei do orçamento, com a expectativa de uma arrecadação extra de 168 bilhões de reais, que dependem necessariamente, vários dessas linhas dependem de aprovação ou do Congresso Nacional ou de decisão, por exemplo, do CARF. Este cenário foi considerado pelos economistas, principalmente do mercado financeiro, secretário, talvez demasiadamente otimista, contar com um dinheiro que não é certo. Como é que a gente pode lidar, como que o senhor, como secretário, lida com esta diferença de percepção? O mundo financeiro é muito mais descrente na política econômica do que, por exemplo, quando a gente olha para os números do PIB, que tem surpreendido para cima. Por que a Faria Lima é tão descrente nos números fiscais? Veja, o trabalho da Fazenda é um trabalho técnico de mostrar os números de maneira racional e sem dogma. A gente está aberto a todo tipo de discussão que seja boa para o país, que combata grandes distorções que a gente tem. Se o Brasil é um país desigual, a gente vê as desigualdades, vê os problemas na tributação, na despesa pública, e a gente tem enfrentado isso. Os campeões nacionais, como a gente tem dito, não estavam no BNDES, estavam no orçamento público e o enfrentamento é muitas vezes feito no momento como a apresentação da peça orçamentária, em que a gente tem que destacar e sublinhar esses principais conflitos. Então eu diria que da mesma forma como a gente está surpreendendo na segurança do ambiente econômico, permitindo que o Brasil avance no crescimento, 2,9% o ano passado, algo muito próximo esse ano, a gente vai fazer a revisão e divulgar oportunamente junto com a SPE, o fiscal é a mesma coisa. O ano passado, quando foi apresentada a peça orçamentária, que veja, segue a mesma estratégia que a gente seguiu esse ano. Também teve o escrutínio devido, mas com alguma hipérbole desnecessária que não ajuda. Dizendo, é impossível que se cumpra o déficit zero. E a gente tem mostrado, né, com transparência nos relatórios bimestrais, que é perfeitamente possível a gente atingir a meta de equilíbrio fiscal esse ano. A mesma coisa para o ano que vem. E quando eu digo a mesma estratégia, ela é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é construir uma nova relação do fisco com o contribuinte. O que eu quero dizer com isso para quem está me assistindo em casa? A gente não quer apostar no conflito. A gente herdou o Ministério da Fazenda com um estoque de mais de 1 trilhão pendente de julgamento no CARF, que é um Conselho Administrativo de Recursos. Não dá para se apostar num estoque de trilhões de uma discussão que não tem fim.
A gente quer acabar com esse problema, otimizar o tempo, dar segurança para as empresas. E a gente tem avançado nessa senda. A pedido das maiores empresas do país, a gente está inaugurando um novo modelo de transação. A transação agora sobre algumas teses que estão emperradas, sendo discutidas nos tribunais superiores há anos, muitas vezes décadas. E a gente vai poder tratar desses temas dando segurança jurídica para o país e avançando, resolvendo os problemas. Então tem essas duas previsões. O segundo pilar é correção de distorção. No ano passado foi um pilar de muita ênfase e que nos deu um trabalho com o Congresso, deu trabalho ao Congresso Nacional de entendimento, de diálogo conosco, por exemplo, na MP 1185, no tratamento da subvenção do ICMS. Esse ano está sendo muito mais simples, nós estamos tratando de um item, que é o item da habilitação prévia para alguns benefícios fiscais. Uma política que já vem sendo adotada pelo Congresso, é uma boa prática reconhecida. E como um terceiro pilar, junto com a Justiça Tributária, endereçar o tema da desoneração da folha, que é um programa que está num escalonamento para terminar, né, num phase-out, como a gente diz, e que depende de compensação nos próximos anos. Deixa eu aproveitar essa menção que o senhor fez, secretário, sobre a questão da desoneração, porque foi aprovado no Senado um modelo, até as informações que a gente tem é de que houve uma boa avaliação de que é o suficiente, digamos assim, para resolver as contas deste ano de 2024, se for mantido do jeito que está no Senado. Na sua perspectiva, para os próximos anos, o que ainda precisa ser feito para que se cumpra aquela determinação do Supremo Tribunal Federal, que haja as devidas compensações para os próximos anos e que, de fato, esta política de desoneração siga este cronograma que está previsto e seja encerrada paulatinamente até o ano de 2027 e em 2028 não tenha mais nenhum tipo de subvenção desta forma pela desoneração. Perfeito. O primeiro ponto que eu destacaria aqui é que, se cumprida a agenda que a gente propôs, evidentemente não estamos querendo ser dono de nenhuma agenda, mas se cumprida a agenda que a gente propôs desde o fim do ano passado, com as propostas que foram sendo apresentadas durante esse ano, a gente não estaria discutindo, né, o tema da desoneração da folha ou eventual risco de algum pequeno déficit fiscal esse ano. Agora, o fato é que, democraticamente, a gente foi fazendo o debate. Algumas propostas que foram colocadas por nós não avançaram no Congresso e agora a gente chegou, depois de muito debate, eu mesmo, a pedido do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, fiz a interlocução com o Congresso Nacional e achamos um bom caminho. O caminho do que está colocado no relatório apresentado pelo senador Jacques Wagner, já votado no Senado, pendente de avaliação da Câmara, ele traz um rol de medidas que pode nos ajudar sim a compensar esse benefício que foi colocado esse ano. Qual que é o desafio para frente, como você bem colocou? É compensar, entre aspas, dentro das peças orçamentárias que vão ser votadas para 25, 26 e 27, que é quando ainda tem um resquício do impacto desse benefício, compensar com mais receita. Então veja que o que a gente está propondo é um equilíbrio fiscal. Nós não estamos querendo aumentar a carga geral do país, que nós já estamos conseguindo estabilizar. Acontece que quando você tem um benefício para um determinado setor, é preciso majorar um pouco a alíquota para outros setores para que a gente mantenha o equilíbrio. Então, para uns pode soar como uma carga majorada, mas para o conjunto da sociedade não se trata de nenhum aumento de carga. Secretário, ainda falando então sobre o Congresso, né, e muita coisa da política econômica passa pelo Congresso, uma das apostas do governo e da Fazenda está justamente na melhora do ambiente de negócios, e aí a reforma tributária, em todas as suas fatias, ela é tão estratégica. Andou bem, agora a gente está num semestre mais complicado, um semestre com eleição municipal mais esvaziado. A minha pergunta é, vocês ainda trabalham com o cenário de aprovação dessas etapas, dessas fatias da reforma tributária neste ano? E mais, seria um problema se algo ficasse para o ano que vem, né, para 2025? Débora, é uma ótima pergunta. O que eu sempre enfatizo quando a gente trata da tributária é que, desde o começo do governo, ela era vista como algo de muito difícil execução, um consenso complexo de ser construído na sociedade, nos poderes constituídos. E, de fato, a gente viu algo histórico acontecer, que foi uma alteração constitucional, a primeira feita em ambiente democrático, em que reformula todo o ambiente da tributação do consumo, que é injusto no Brasil, que é regressivo no Brasil, que é ineficiente do ponto de vista das empresas. Então, o que a gente tem visto
seja no Congresso Nacional, seja nas forças produtivas, seja na sociedade civil, é um amplo consenso em prol da reforma tributária. E claro que sempre o conflito, né, o conflito de interesse pontual, ele nasce, ele aparece e ele é natural. A gente vê ele com muita naturalidade que deve ser tratado, né? No limite no voto no Congresso Nacional, que é o lugar certo de ter essa deliberação. A PEC sendo votada ano passado, ela já cria um estímulo para que a gente resolva as outras questões esse ano. E nós estamos falando de 2 projetos de lei. Um que é mais complexo, que trata do mérito da discussão tributária. Qual vai ser a base de cálculo, qual é a alíquota, em que casos incide, que casos são diferenciados. Isso já passou na Câmara e já está com o Senado. A gente teve, o ministro Fernando Haddad, com o relator, o senador Eduardo Braga, que já fez uma série de interlocuções, já tem o pulso de como está esse processo no Senado. Mas está sem urgência, né? Eu acho que a questão do prazo, assim, a nossa expectativa no Ministério é que vote esse ano, né, os 2 projetos, tanto o principal de mérito, quanto o segundo, que foi uma construção mais até feita pelos estados e municípios, coordenada pela Fazenda, com muita habilidade pelo meu colega Bernardo Api, que pôde trazer um consenso federativo para o segundo projeto, que é basicamente um projeto de processo. Então, quando uma empresa discorda daquele tributo, para onde ela recorre? Quais os termos, quais os prazos. E esse é mais simples, eu diria, do ponto de vista de desafio, né, para que a gente construa os entendimentos. Já está construído com os estados e municípios. Eu acho que, como um deles já está no Senado, o outro está chegando no Senado, a gente vai ter um ambiente no Senado para conseguir sim destravar esse debate, que é um debate devido para o país. Nós não estamos querendo fazer isso para essa gestão, para o ministro Fernando Haddad, para o presidente Lula, para esse ou para aquele presidente das casas. Isso é para o país. Eu tive recentemente no Congresso da CNI e pude ouvir isso de todos os setores da indústria brasileira. Ainda que haja ponderações aqui ou ali de ajustes de melhoria, ele é muito bem visto e ele é visto como um ganho de produtividade que faz tempo o Brasil não tem. Né? O Brasil pode ter ganho de produtividade na educação e pode ter ganho de produtividade na reforma tributária. A gente está fazendo o primeiro deles, isso vai ajudar muito a economia no futuro. Mas tudo bem, a expectativa é ainda esse ano, mas se ficar para 2025, eu quero saber se é um problema. Veja, eu acho que o ideal é que a gente apreciasse isso nas 2 casas esse ano, sancionasse e desse o tempo para as administrações tributárias se atualizarem e se prepararem para fazer a transição, né? Principalmente na área federal, que a gente muda do PIS/COFINS, do IPI para o CBS e para o Imposto Seletivo, já em 26. Mas eu acho que se a gente deixar para 25, com esse compromisso de horizonte, de dar o tempo para as administrações, também não é um prejuízo maior. De novo, não seria o melhor cenário, mas a gente está pronto para trabalhar também nessa situação. Secretário, a gente está encerrando a entrevista até para cumprir com o tempo combinado com a sua agenda, mas queria fazer uma última pergunta bem rapidamente, por favor. Que é, enfim, saiu a indicação do seu antecessor, o Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central. Ainda não há um cronograma para a realização da sabatina, mas tudo leva a crer que deve ficar para outubro. Da perspectiva da Fazenda, isso não é o cenário ideal, mas chega a ser preocupante ou não há problema? O importante é ter esta aprovação o quanto antes para dar um cenário de previsibilidade de como vai ser a gestão do BC a partir do ano que vem. Veja, o tempo das deliberações do Congresso são definidos pelo próprio Congresso, em articulação com o Planalto. E o ministro Haddad, a gente acompanha esses temas, mas não vejo como um problema. Acho que a gente tem que tratar desse tema da sucessão do Banco Central. Na verdade, o que me parece aqui é que foi uma excelente escolha do presidente. O Gabriel é uma pessoa extremamente capaz, um técnico, economista que tem ganhado muito respeito, inclusive com a equipe da Fazenda, com a equipe econômica, no ambiente do Congresso. Então, assim, eu fico muito feliz e acho que o Banco Central, uma vez sabatinado pelo Congresso, vai estar em muito boas mãos. Seja qual for a data, né? Seja qual for a data. Obrigada. Olha, nós conversamos com o secretário executivo da Fazenda, Dario Duriga. Secretário, muito obrigada pela presença do senhor aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado a vocês.